Bom dia, irmãos. Boker Tov, Lechulam, Shalom Aleichem. Que a paz do Senhor esteja convosco. Diga comigo, Ani kevar mevorach, uvoecha Adonai techi inkuchen. Eu já sou abençoado e que a bênção do Senhor esteja com todos. Vamos à nossa oração do Pai Nosso. Avinu Sheba Shamayim, Et Kadosh Shemicha, Tavu Mahul Kcha, Yaser Et Soncha Keba Shamayim Kem Baretz, Et Lechem Hukenu Ten Lanu Hayom, Olar Lanu Ahataenu, Kefi Seshochi Gan Anachnu, Lahot In Lanu, Vial Tevienu Lidei Nisayon, Kin Hatsenu Mihara, Kilecha Hamalacha, Veavirucha, Veakavod, Veatefiré, Leomei Olamim, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, hoje, quinta-feira, dia 16 de julho, estamos aqui mais uma parashá da Palavra de Deus. Hoje, diferente, estarei contando 4 revelações que Deus me deu. Usar um texto básico para essas revelações e vou contar 2 pertencentes ao meu ministério e 2 para a igreja. Você que chegou até aqui ou caiu de paraquedas para assistir esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, acione o sininho para as notificações próximas e deixe o seu like para que nós possamos alcançar muitas pessoas, milhões de pessoas até o confim da terra com a palavra de Deus. Vamos lá? Amados, a palavra de Deus, no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonho, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amados, esse texto, essa profecia do profeta Joel, ela já está em fase de seu crescimento. Começou no dia de Pentecoste até hoje. E eu, na qualidade de velho ou ancião, Deus guardou os sonhos. Há sonhos que são sonhos carnal, há sonhos que são sonhos que você toma um remédio forte para suas dores, há sonho que você tem de barriga cheia, e há revelações que você não está nem dormindo e nem acordado. Você está numa madorna, tipo um arrebatamento de sentido. Foi assim que aconteceu comigo. Eu quero compartilhar esses 4 sonhos ou revelações e visões de Deus para que o povo de Deus se desperte em procurar andar em fidelidade ao que o Senhor te confiou. Meu nome é Anilton Caff, conhecido como Rabi Talmid Caff. Sou ministro do Evangelho e moro na cidade de Arapongas, interior do Paraná. Sou designer industrial no ramo moveleiro, em poltronas, cama box, estofado. Trabalho com consultoria e empresas no Brasil e no exterior. Sempre quando consigo, mas estou há mais de 1 ano afastado por motivo de saúde, problema de saúde.
E em janeiro agora me cortaram o meu benefício e pois eu vivo pela fé em Jesus. Amados, há mais ou menos uns 60 dias atrás, tive 4 sonhos revelatórios de algo que não entendia até 30 dias atrás, onde Deus, pela sua infinita misericórdia, me fez a entender a interpretação dos 4 sonhos, na qual mandei a todos em que confio no nosso grupo, em que nós estamos, para que nos desse um parecer, uma interpretação, mas nenhuma interpretação foi concisa como a que Deus me deu. Começou assim: estava eu em um lugar como me encontro hoje, sem trabalho, e encontrando dificuldade para pagar contas e manter-me em casa, manter a minha casa. Procurava no sonho um trabalho. De repente chegou um homem com um jaleco branco, dono de uma rede de farmácias. Já vou começar na interpretação que Deus me deu. Essa rede de farmácia é a rede de internet. Muito grande no Brasil e no mundo. E me ofereceu um trabalho. Queria que eu fosse gerente da rede de farmácia. Ser um admin, isso significa hoje que eu entendo, ser um admin em um canal de YouTube e um canal de WhatsApp. Mas eu disse, não entendo do ramo de farmacopeia ou farmacópula. Mas ele disse, mas você entende de pessoas, sabe conversar, sabe falar, sabe explicar o que se deve fazer. Essa parte do sei falar, eu só sei falar do amor de Cristo ao mundo. Aí eu nem bem tinha aceitado o trabalho, ele já me deu um jaleco branco igual ao dele. Lembra? Jaleco branco, veste de justiça. Quem estava me dando esse trabalho era o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. E disse aos seus funcionários: este é o novo chefe de vocês, obedecei-o. Esse é a voz do que clama no deserto. Eu vi que todos aceitaram com certo receio a minha pessoa. Significa as pessoas que entram no meu canal, ouvem as pregações e estudam, ficam meio com medo, pois nunca viram uma palavra como essa, uma interpretação como essas que eu passo no canal do YouTube, que vem direto de Deus, pela interpretação das Escrituras. Não é nova revelação, é das Escrituras. São as pessoas também que assistem, mas não se inscrevem, assistem, mas não compartilham, estão receosos, pois viam em mim, segundo eles, um espírito de liderança. Muitos me elogiam no PV, muitos me elogiam no canal do YouTube, nos comentários, mas não se inscrevem no canal. São essas pessoas. O motivo eu não sei. Talvez seja porque a minha intenção é que esse canal seja divulgado até os confins da terra, para chegar à palavra de Deus. E o homem de branco, Cristo, ele me deu um carro. Carro quer dizer direção. O carro dele, novinho, era um Tesla branco, vida e justiça, mais uma vez branco, para que eu usasse. Era igual ao dele, por fora aparentava novo, lindo, mas quando eu entrei por dentro estava todo bancos rasgados, embreagem saturada, freios frouxos e desbotado, e o painel todo rachado. E para mim usar aquele carro eu tive que reformar todo o carro para usá-lo. A interpretação que Deus me deu disso foi justiça e santidade para Deus, pureza absoluta. Para nós, justiça e santidade requer separação. Por isso, a reforma. Tudo tem que ser restaurado para fazermos a obra de Deus. Aquele carro era para fazer a obra de Deus. O carro é uma direção. Deus estava me dando uma direção para fazer a sua obra, e essa direção precisava ser restaurada. Depois do carro reformado, pronto para a obra, a interpretação reformada é pronto para a obra, eu fui sair com ele para dar uma volta na cidade e ver os funcionários. Mas nem havia virado uma rua, já um funcionário me liga dizendo que estava num posto de combustível abastecendo. Ora, local de se entender
da palavra e do Espírito Santo. Igreja, ministério. O posto de combustível tem a gasolina, tem o álcool, tem o óleo diesel, tem o gás. É um lugar de combustão. O único lugar de combustão que existe é a igreja. Ali tem palavra, ali tem o Espírito Santo, ali tem o agir de Deus, o poder sobrenatural de Cristo para salvar. Esse era o posto de gasolina. Mas nesse posto de gasolina, o frentista apareceu, eram os anjos, não queria abastecer o caminhão que estava ali, porque, segundo ele, o frentista, o motorista não era apto para dirigir aquele carro. Eu tive que ir lá. Chegando lá, o carro era uma carreta, um tremião. Vamos na interpretação dessa carreta, tremião. Igreja era o cavalo. 2 carretas, Novo e Velho Testamento. Ou parte da manhã e parte da tarde. E o cavalo, o canal do YouTube. Raízes. Conexão, Raízes de Yeshua. É a interpretação que Deus me deu. E eu também não sabia dirigi-la. Eu disse ao dono do posto, que era o Espírito Santo, eu também nunca dirigi bitrem. Obra grande, coisas grandes. Eu não sei mexer, eu não sabia mexer em YouTube, em canal de YouTube, eu não sabia postar vídeo, eu não sabia fazer nada, eu era leigo nisso. E ele disse, se você não souber tirar a carreta daqui, não posso abastecê-la. Ou seja, se eu não soubesse pilotar, manejar bem a palavra, não seria abastecido. Quer dizer, não teria condição de postar nada no meu canal para a edificação dos outros. Aí orei a Deus e ele me disse, entra na carreta, liga que eu te guio. Direção, provisão de Deus. Deus me deu essa direção de começar a fazer live no canal explicando a palavra de Deus, uma vez que as pessoas físicas na igreja não se interessavam. Se interessavam mais em palavras, repleplé, oba-oba, adivinhar CPF, do que a palavra de Deus. E Deus então diz, eu te guiarei a você para que saibam que eu sou o Senhor. Direção, provisão de Deus. Entrei, dei partida, saí com a carreta, estacionei ela no lugar correto, levei a chave, entreguei ao motorista e voltei para o meu carro. O problema é que quando eu fui sair com o meu carro, o carro não andava. Estava encalhado. Quando olhei na rua, estava totalmente cheia de buraco, a cidade estava abandonada. Essa interpretação que Deus me trouxe foi o meu canal do YouTube que eu abri há mais de um ano e nunca tive coragem de publicar nada. Faz 30 dias, faz 60 dias hoje que eu comecei a publicar. Então estava abandonado o canal do YouTube. Eis aí o motivo dos buracos. Tão grande que não tinha como o meu carro andar. Aí o mesmo Senhor, Deus me disse, você tem que tapar esses buracos. Significa tirar os seus medos. Eu te dei sabedoria para que o carro ande e você chegue ao lugar desejado. Para que o canal começasse a ter visualização e chegasse até os confins da terra. Hoje, não faz ainda 60 dias que eu voltei a publicar no canal, mas uns 45. E já temos quase 3.000 visualizações, quase 80 inscritos e muitos likes. 500 likes, mais ou menos. Chegar até o confim da terra publicando de graça a palavra de Deus. Repetir de novo. Chegar ao lugar desejado. Chegar aos confins da terra publicando de graça a palavra de Deus. Aí eu acordei do sonho preocupado, pois lembrava cada detalhe do sonho que Deus havia me dado. Esse foi o primeiro sonho que foi para mim, particularmente. A interpretação do primeiro sonho, quero falar detalhado agora. O homem de branco era o anjo do Senhor. O trabalho, gerenciar, era obra missionária com lideranças. E não rede de farmácia. Por que farmácia? Porque a palavra cura. A farmácia vende remédio. A igreja não vende remédio, mas dá o remédio que é a palavra. Liberta, cura, alivia as dores, cansaço e os oprimidos. A rede de farmacopeia é, na verdade, rede de internet no Brasil e no mundo. O carro Tesla, por fora novo e por dentro usado, velho,
precisando de reparo é o canal do YouTube. Aparenta estar em atividade aos que vêm por fora, mas dentro dele não tinha nada postado. Estava parado e comecei a postar nele mensagem faz uns 40 dias, 45 dias. O posto de combustível é a Bíblia Sagrada, o frentista é o Espírito Santo, pronto para dar recursos, provisões e responsabilidade, mas eu era preciso saber conduzir o tremião, quer dizer, o ministério que Deus pôs na minha vida, no YouTube. O Novo e o Velho Testamento eram as duas carretas, que o ministério de Deus na minha vida faria uso ao propagar a palavra no canal do YouTube. Quando o dono do posto Deus viu que eu sabia dirigir a carreta tremião, ministério, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, voltei para o meu carro Tesla, canal do YouTube, mas estava cheio de buraco, não dava para ir em frente. Buracos são falhas, que as pessoas entram, assistem, mensagem, estudo, mas não se inscrevem no canal e não deixam likes, e não compartilham os vídeos, assim o canal não tem como seguir em frente, até os confins da terra, como propósito de Deus e do meu coração. Os buracos foram tampados por mim, naquele sonho e visão. Pessoas estão recebendo edificação, esclarecimento da palavra que está nos vídeos, e em breve irão escreverem e compartilharem para que eu consiga sair e levar a palavra de Deus até o lugar mais longe da terra. Hoje nós já temos pessoas do Moçambique que visualizam as nossas mensagens no YouTube. Esse foi o primeiro sonho. Aqui eu vou contar agora o segundo sonho que o Senhor Deus me deu. Amados, o Senhor tem me dado um segundo sonho que para mim me pareceu muito, mas muito real mesmo. Este sonho, eu volto a dizer, eu estava pouco dormindo e pouco acordado. Eu falo como Paulo, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, mas eu vi visão de Deus. Estava eu em um lugar onde me encontro hoje, onde esperava uma chance de assumir um campo missionário no ministério em que congrego, em Arapongas. E meu pastor local me deu 3 fichas de 3 pessoas que iriam para as mãos da diretoria para ser enviada ao campo pastoral na convenção. E coube a mim levar essas 3 fichas. E não reparei nem quis saber de quem eram, quem iria para o campo por curiosidade. Sendo que uma vez que ele me disse que a minha ficha estava lá, eu acreditei. Esse é um alerta que Deus traz sobre falsidade, mentira e desonestidade para conosco, para com o nosso canal, no começo que eu falei, para conosco na palavra, para conosco no canal do YouTube, Shalom Hayah. Eu tive umas decepções esses dias num outro canal que eu estava, mas já passou. Quando cheguei na convenção, entreguei as fichas ao pastor presidente e ele me perguntou: "A tua está aqui, meu irmão?" Eu disse sim. E ele levou para dentro para oficializar. Aí ele, depois de algum tempo, saiu para fora e disse: "A tua ficha não está aqui. Você não quer ir para a obra do Senhor, pastorear igrejas?" Eu disse: "Quero." E ele disse: "Mas não está aqui a tua ficha. Não posso te mandar sem ficha." Aí eu falei: "Mas o meu pastor disse que a minha ficha estava aí." E ele disse: "Não, não está. Agora não dá mais tempo. Só o ano que vem, na outra convenção." Eu fiquei furioso com o meu pastor local. Me revoltei, saí da sala, fui para um lugar longe, onde as pessoas estavam passeando, onde as pessoas que iriam entrar para ser ungido e pegar o campo missionário. E eu fui achado de lado, ficado de lado. E para minha surpresa, ali estavam os 3 que eu levei a ficha, passeando perto de mim, conspirando causar um dano, tomar a igreja ou prejudicar o nosso pastor presidente. Imediatamente desci as escadas para contar para o pastor presidente, mas algo aconteceu inesperado. Deparei com outro cenário. Em vez de ver meu presidente do ministério, vi o presidente dos Estados Unidos e o nosso presidente em reunião. Nosso presidente nacional político chorava e dizia: "Tá bom, tá bom, tá bom." Concordava com tudo. E o presidente dos Estados Unidos
vinha para o Brasil para realizar a manobra que ele está fazendo hoje. Vai começar a fazer no Rio de Janeiro e todo o Nordeste. E aí o nosso presidente concordou e saiu. E entrou na reunião com o seu povo, do seu partido. E ele mudou de estratégia e disse que era para combinar uma maneira de tirar a vida do concorrente dele das eleições. Aí me preocupei. Vi que vinha vindo o presidente, o futuro presidente, hoje, que está concorrendo no meio do povo totalmente desprevenido e inocentemente. Quando eu ia avisá-lo, apareceu na minha frente um homem que reconheci muito bem e me disse: pare, não precisa avisá-lo, apenas ore, eu vou mudar a situação. E acordei e fui orar para que Deus me desse discernimento e protegesse aquela pessoa que era concorrente às eleições com o presidente de hoje. E aí Deus me deu essa interpretação. Aqui o Senhor me disse que meu pastor mentindo para mim era para eu não confiar no homem e sim nele, em Deus. Pois o homem é falso, o homem é desonesto, as pessoas são vulneráveis. Há muita falsidade, há muita desonestidade, Deus me disse, entre o meu povo. Não que o meu pastor seja isso, não que ele não seja homem de Deus, ele apenas é um servo com uma ilustração do sonho. O fato dos 3 missionários estar tramando contra o presidente que estava enviando eles ao campo significa falsidade no meio do povo de Deus. Um de olho no que Deus deu ao outro. O presidente dos Estados Unidos e o nosso são pessoas no meio do povo de Deus hipócritas. Falam uma coisa e fazem outra. E o outro, aqueles que vivem oprimindo as pessoas a fazerem na marra as coisas, colocando medo nas pessoas, era o presidente dos Estados Unidos. Muitos hoje levam ovelhas na base da ameaça do inferno, do castigo, etc. Quando fui avisar o presidente de direita, Deus me manda eu apenas orar, porque ele está no controle de toda a situação no mundo, igreja e Brasil. Essa é a segunda interpretação do segundo sonho. Devemos orar por todos, pois ali comecei a insistir com as pessoas do grupo que pertenço, para que nós oramos. Terceiro sonho, também real. Estava eu em um lugar como me encontro hoje, onde esperava uma chance de assumir um campo no ministério em que congrego. Recebi um convite de um pastor que conhecia há uns dias nesse ministério, e ele me convidou a estar em um evento que eles iam fazer na sede do ministério. Quando lá cheguei, estavam mais de 5.000 pastores e pastoras, obreiros da Seara do Senhor. E quando o presidente me chamou, me disse: hoje você que vai trazer a palavra. Eu quase tremi de medo, pois nunca tinha pregado para tanta gente. E mais, todos os pastores mais velhos de crente, pastorado, que foi pastor meu, tentei relutar, mas acabei a aceitar de tanta insistência do presidente e dos pastores. Lembro-me do sonho e falei sobre fidelidade, honestidade e amor a Deus e ao próximo. E enquanto eu ministrava, Deus tomou o povo de uma maneira extraordinária, que eu podia ouvir vozes dizendo elogios quanto à sabedoria que Deus havia me dado, presenciado. E via que muitos estavam de joelhos chorando, se arrependendo, outros glorificando a Deus, quando de repente entrou um obreiro de terno preto e começou a adivinhar sonhos, passado, CPF, RG, revelando o povo, contando muitas coisas que entravam em choque com as escrituras, mas, para o meu espanto, muitos dos que estavam cheios da graça saíram e foram após o pastor vidente. Fui questionar o presidente da obra, o que me convidou, ele me disse: deixam eles. A palavra diz que nos últimos dias, Satanás faria descer fogo do céu à vista dos homens e, se possível, enganaria até os escolhidos. E eu acordei com esta palavra. E a interpretação deste sonho é um pouco do cumprimento do primeiro sonho do canal do YouTube, As Pessoas Falsas, e um pouco do segundo, e é real no terceiro, está acontecendo hoje na minha vida. O Senhor me disse: o presidente da obra sou eu, quem te convidou foi o Espírito Santo.
e você começou a verdade, falando da verdade, aceitando a fazer a obra que eu te pus no teu coração. A palavra que você pregou é o que está precisando dentro da minha igreja. As pessoas que se satisfizeram com a palavra que mandei você pregar são as pessoas que realmente são fiéis, sinceros, honestos a mim e a minha palavra. O homem de terno preto são os falsos pregadores que deram lugar ao espírito do engano, como existe hoje nas igrejas. Pessoas que o seguem são os que vão apenas atrás das bênçãos, soluções de problema, sem ter o coração ligado em mim e a minha palavra. São os que querem fazer troca comigo, sem possuir o verdadeiro e genuíno interesse em caminhar ao meu lado e reconhecer que eu sou o Senhor das suas vidas. A mensagem que você trouxe é a que eu preciso na vida de cada um para manter-se na minha presença. Essa é a interpretação do sonho que eu te dou, disse o Senhor Deus. Amados, agora eu vou contar o quarto sonho. Ele é terrível, é espantoso, mas tem uma verdade profunda. E quando eu tive essa interpretação deste sonho, me vieram dores, passei muito mal, como Daniel. Daniel ficou como morto, eu fiquei sem forças, mas Deus foi me restabelecendo e me trouxe a interpretação completa e concisa deste sonho. Vou contar o sonho e vou dizer a interpretação. Eu estava em um lugar como me encontro hoje e tive este sonho, ou visão, ou revelação. Se estava no corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, não estava dormindo e não estava acordado. Mas naquela madorna, meio tosquenejando, como o mineiro fala, né? E o Senhor me deu este quarto sonho assim. Eu precisava ir a uma cidade, nos arredores de Maringá, ou noroeste do estado. Como não possuo carro, um taxista se comprometeu e se ofereceu em me levar de graça. Eu sabia que tinha que ir, mas não sabia que cidade iria e nem sabia o que ia fazer lá. Mas a certeza que eu tinha era sair de onde eu estava para um outro tipo de lugar, outro tipo de direção, certa no sentido de saber o que Deus tinha para mim, mas tinha certeza que eu tinha que ir. Era a certeza que eu tinha. Isso me lembrou no sonho Abraão, quando Deus disse a ele: Vaiomer Elohim Abraham lech lecha. E disse o Senhor a Abraão: sai para ti mesmo, sai da tua terra. Foi eu e minha esposa e o taxista. De repente chegamos a um lugar onde começou o carro a subir a estrada fora, subindo. E aquele carro, ele chegou como se fosse um prédio, uma via que era um prédio de uns 7 andares. Parecia até que eu estava no avião. Aí chegamos na tal cidade, onde tinha 2 avenidas, uma que ia e outra que voltava, e um buraco no meio, separando-as. Aí o taxista parou, o táxi me disse: é aqui. O senhor achou que veio buscar? Eu respondi: não sei, só sei que tem que encontrar algo aqui. E a cidade que estava na minha frente, acima dos prédios, era puro ouro e cristal. E de repente desceu um pano azul e tampou aquela cidade, começou a desbarrancar aquela via, o carro caiu lá para baixo e o taxista entrou no pano azul e desapareceu. E o carro caiu lá de cima para baixo. E quando olhei, aquele prédio tinha 7 andares e vi o táxi se espatifar lá embaixo. O táxi chegou. Quando ele bateu lá embaixo, ele gritou: cheguei ao meu destino. E o taxista gritou: pule, senão vai desmoronar tudo. Eu vou embora. E desapareceu em um instante da minha presença. Sobrou eu e minha esposa. Aí eu disse: amor, vamos descer até embaixo, pegar um ônibus e voltar para nossa casa. Não tem nada aqui. Eu me enganei e começamos a descer. Mas aí veio o que era para eu ver. Quando eu desci no 6º andar, porque o 7º era a via, vi naquele andar muitos traficantes
muambeiros, cambista, todos fazendo seus corres, era a palavra que eles usavam, fazendo coisas erradas escondido. Faziam com pressa, com medo de serem pegos. E eu não vi ninguém anunciando a palavra a eles. Quando eu desci no 5º andar, vi neste andar marginais, ladrões, matando e roubando pessoas, celulares, bolsa, e todos em uma velocidade, e gritava uns aos outros, gritos de rebelião aos pais. Quando cheguei, descendo o 4º andar, neste local vi prostituta, travesti, usuários de droga, todo tipo de LGBT, se prostituindo e fazendo passeata, marchas, gay, e ninguém falando de Jesus Cristo neste andar. E no 3º andar, vi neste andar casais se separando, brigando, traindo uns aos outros, deixando seus filhos órfãos e jogando na marginalidade da vida no andar. No 2º andar, encontrei pessoas de todo tipo de classe social, mas o que me chamou a atenção foi uns que estavam passando necessidade sem comer, sem roupa, com sede, pois não havia água no andar, estavam morrendo de fome. E no lixo desse andar, eu comecei a ver muitos abortos jogados no rio, no riacho, que passava naquele andar, mas uma água suja, contaminada, cheio de aborto. E aí, quando eu desci no terraço, o último andar, o terraço, quer dizer, quando eu cheguei no terraço ali, fiquei pasmo, pois vi pessoas incompletas fisicamente, faltando mão, pés, uns faltando orelhas, outros faltando olhos, nariz, lábios, boca, cabelo, metade da cabeça, perna. Cada corpo faltava uma parte e mais, estavam andando sem rumo como zumbi. E era uma escuridão, eram as trevas, que eu disse, Senhor, eu estou no inferno. E via também vultos que passavam, quando dava aqueles relâmpagos, passavam por eles e cada vez que passavam naqueles corpos, tiravam mais um pedaço. Aí lá embaixo encontrei um amigo que conheci antes de ser cristão e hoje ele é pastor em Santa Catarina. E perguntei a ele o que ele fazia ali. Ele me disse, eu estou aqui guardando esses coitados, estou dando comida a eles, mas a comida que eu dou é fraca, eles não conseguem se reabilitar, se restabelecer. Quando eles comem, passa esses vultos e tira a comida deles e eles ficam fracos de novo e não conseguem se reerguer e saírem daqui. E o lugar era igual aqueles filmes de zumbi pós-apocalipse no cinema de hoje. Era um verdadeiro filme de terror, amado. Eu perguntei a Deus no meu pensamento, será que eu estou no inferno? Aí eu perguntei ao meu amigo, onde tem rodoviária aqui? Ele disse, sim, tem, ali na frente. É nas vilas, porque o local que eu estava era no centro. Presta atenção, o local que eu estava era no centro da cidade. E os pastores missionários ficavam na ponta, nas vilas, longe do centro da cidade. Aí fui na rodoviária, comprei minha passagem e a da esposa, e o ônibus ia sair 10 horas, e era o único que tinha, o último. Perguntei ao agente da passagem, e ele disse, 10 horas em ponto, esteja aqui. Aí saímos, fomos comer um lanche, e quando eu voltei era 9h30, eu disse, falta meia hora ainda, né? Perguntei ao agente da passagem, e ele disse, não, seu ônibus saiu às 9. E eu disse, 9 horas? Você mentiu para mim, amigo? E ele disse que o ônibus adiantou e ele não tinha culpa. E ele disse, eu não te vi aí, aqui. E eu disse, mas quando vem o outro? Ele disse, não vem. Terá que ficar aqui agora para sempre. Aí fiquei bravo, chorei de raiva e ele me disse, para sair daqui tem que sair a pé. E quando fui tentar sair a pé, a cidade parecia pós-apocalíptica, cheio de mato, cobras, escorpiões, no centro da cidade. O centro da cidade tomado por cobras e escorpiões, demônios. E falei, meu Deus, como vou sair daqui? Ele disse, não vai, você terá que restaurar este lugar. E esse é o teu último aviso. Aí eu acordei. Irmãos, acordei frio, suando frio, tremendo, e fui orar. Depois de dias o Senhor me deu a interpretação, e é esta. O fato de eu estar saindo da minha casa para ir sem direção significa estar indo sob a direção e cuidados do Eterno, como Abraão,
E disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei, e te farei de ti uma grande nação. É Deus dizendo: é hora de começar a tua história, é hora de caminhar comigo. Sair sem rumo é sair na dependência de Deus e não da vontade humana, porque a vontade humana tem objetivo e tem lugar. A vontade de Deus é uma incógnita. Ninguém conhece Deus. Por isso que pedimos para que Deus faça a vontade dele em nós. Temos que deixar ser feita a vontade de Deus na nossa vida, como na oração do Pai Nosso. O táxi representa uma direção dada por Deus. O taxista, o anjo do Senhor. Os 7 andares são 7. 7 é o número da perfeição. Isto é, quando estamos prontos para voar, ou quando achamos que chegamos no ápice da nossa vida e experiência com Jesus Cristo, como um passarinho esperando um empurrãozinho da mamãe águia para descer o penhasco, para ganhar altura e sair num voo rasante. O fato do carro cair e Deus forçando eu enxergar a direção que ele estava dando, o taxista desaparece do nada, o pano azul que cai sobre a cidade, aquela cidade, era o céu. Eu imaginei que eu já ia glorificar a Deus com a minha morte, mas o anjo do Senhor, se desmaterializando, entrou naquele azul e foi para aquela cidade que era a Nova Jerusalém, ficando invisível, mas atuante na minha proteção. 6º andar. Os traficantes, contrabandistas, misturado com caloteiros, tanto na igreja como no mundo. Há também traficantes na igreja, viciados, irmãos, viciados em profecias falsas, revelações furadas, e muitos que fazem coisas ocultas aos olhos dos irmãos e líderes. Os traficantes são aqueles que mantêm os usuários presos na droga. Os traficantes podem simbolizar, Deus me disse, seriam os pastores que mantinham os seus membros presos naquela palavra de medo do inferno, medo do diabo e do demônio, obrigando a servir a Jesus dos dízimos e oferta, campanha e etc, porque imaginam que estão fazendo o correto. Transmitem adivinhações de sonhos, tudo para prender, com medo de perder membros. O 5º andar, os marginais, ladrões e anarquistas são no mundo e dentro do sistema religioso, matando e roubando pessoas, sonhos, projetos e santidade. Roubando paz. Os anarquistas são os que rebelam-se contra as autoridades instituídas por Deus nas igrejas. São pessoas sem temor, blasfemando de autoridade constituída no mundo gospel. São pessoas que sequer não respeitam as autoridades constituídas de Deus, como pastores, bispos, presbíteros, rabinos, apóstolos, diáconos, missionários, evangelistas e etc. São aquelas pessoas que só querem obedecer a Jesus. O 4º andar, as prostitutas e travestis e usuários de droga e todo tipo de pessoas pederastas que estava naquele lugar, são de fato as pessoas sem Deus, que precisam do conhecimento da verdade, mas também são as pessoas que usam os textos da Bíblia Sagrada, fazendo exegese em vez de exegese. Fazem a Bíblia Sagrada dizer o que eles querem. Eles transfiguram a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus e mentira, como o livro de Gálatas, um outro evangelho. Os que usam destes atos pecaminosos dentro da igreja, escondidos, querendo falsificar o evangelho verdadeiro no evangelho falso, o evangelho, meu Deus querido, evangelho de terrível, evangelho de liberdade, libertinagem, o evangelho que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, um evangelho barato. E no 2º andar, encontrei pessoas de todo tipo de classe social, mas o que mais chamou a atenção foi uns que estavam passando necessidade,
sem comer, sem roupa, com sede, pois não havia água no andar. Estavam morrendo de fome e a água que passava era uma água suja, cheia de crianças aborto que haviam sido tiradas. Aqui existe a realidade nua e crua que vivemos hoje. O Senhor me disse: enquanto vidas passam necessidade para ofertarem, dizimarem, líderes estão vivendo vida do rico. E os pobres, órfãos, desprovidos de condições financeiras são os Lázaros que se encontram hoje esperando a esperança no seio de Abraão. Quando eu desci o primeiro andar, a interpretação do primeiro andar, pessoas incompletas fisicamente, faltando mãos, uns faltando orelhas, outros faltando nariz, lábios, cabelo, metade da cabeça, perna, e cada corpo faltava uma parte, e mais, estavam andando sem rumo como zumbis. Me disse o Senhor: essas são as pessoas injuriadas, que saíram da igreja, que caminharam até certo ponto lutando, mas contra carne e sangue, fazendo contenda, dissensões dentro da igreja, e por causa de uma palavra que foi falada, saíram, hoje são os desigrejados. Eles estão dilacerados de tanta palavra de maldição que foram lançadas sobre eles. Aí o Senhor me mostrou alguém falando uma maldição. Chegou uma irmã de calça comprida, o pastor mandou uma maldição nela porque estava de calça comprida. Chegou a outra irmã com um esmalte na unha, o pastor lançou uma maldição sobre ela. Chegou uma pessoa com o cabelo cortado, irmã, lançou uma maldição sobre ela. Chegou um irmão com a barba feita, lançou maldição sobre ela. E o Senhor me explicou: enquanto lutavam entre si para debater questões que não afetam a salvação de ambos, Satã e seus demônios lutavam e vencia eles. Por isso estão revoltados, decepcionados, frustrados e desanimados, e nem conseguem se erguer na minha presença. Estão fracos e mutilados, e a comida que o anjo está dando, que era o meu amigo, que o meu servo dava, não o sustentava, pois os anjos não têm autorização para pregar o evangelho, por isso não fazia efeito. O anjo apenas os guardava para que não morresse até o tempo de Deus colocar alguém ali para transmitir o evangelho, e este alguém era eu. Pois o ego deles estava como que fosse faminto por algo que confrontasse, e fazendo isso, dava lugar aos demônios, os chamados zumbis, que cada vez mais atacava e colocava problema, uma dificuldade para eles saírem da situação que estavam. O ônibus que você perdeu foi proposital, eu que fiz, disse o Senhor. E o seu último ônibus é a última vez que você tenta fazer as coisas do seu modo, pois te dei sabedoria, instrução e direção, unção, conhecimento para você mudar este cenário que lhe mostrei nesta noite. Essa foi a interpretação dos 4 sonhos. E quero fazer agora no final um resumo desses 4 sonhos para o melhor entendimento. Primeiro sonho: pessoas fingindo ser o que não eram. Usavam avental de farmacêutico, se diziam levar a cura, mas era só estereótipo. Por dentro eram péssimos contribuintes, precisavam de alguém para fiscalizá-lo, e este alguém foi eu. Rua cheia de buracos simboliza pessoas arrebentadas espiritualmente, como no terraço do 4º sonho. Um sonho tem a ver com o outro. Pessoas fingindo ser o que é, usavam um avental de branco. São os chamados, se dizem cristão e não são, mais mente. Se acham farmacêuticos, se acham profetas, profetizam o que não sabem. Se acham curandeiros, profetizam cura e não acontece. Se diziam farmacêuticos, quer dizer, cristão, curandeiros, profetas, libertadores, exorcistas, para levar a cura, mas era só o exterior. Por dentro eram péssimos contribuintes. Precisavam de alguém para fiscalizá-lo. As ruas cheias de buraco, pessoas arrebentadas espiritualmente no terraço do
sonho quarto. As carretas no canal do YouTube, Alcançando Vidas, que eu ensinei como se dirigir. Cidade ao meu comando, uma comunidade implantada. É a Shalom Hayah. Segundo sonho, mentira, falsidade e conspiração para derrubar o líder. Guerra contra irmãos, contra carne e sangue. Eu presenciei isso no outro grupo que eu estava, na qual eu tive que sair, porque iam me tirar. Por causa de tudo isso que eu escrevi. Mentira, falsidade, conspiração para derrubar o líder. Contra os irmãos. Terceiro sonho, pessoas ouvindo e recebendo a verdadeira palavra de Deus quando eu estava ministrando. Quando um falso profeta entrou e espalhou fábulas, adivinhações no meio do povo, levando a terça parte e derrubando. São as pessoas que estavam arrebentadas, faltando pedaços em seus corpos, pois estavam alimentando seus desejos, ego com mentira, achando que era o evangelho verdadeiro. E o quarto sonho, pessoa de toda parte e tipo, pois todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus, pois são almas que estão sofrendo, porque conhecem os movimentos e não chegam a conhecer o evangelho verdadeiro. Porque a maioria de hoje quer ouvir mentira para massagear o seu ego do que ouvir a verdade bíblica. Te mostrei tudo isso, porque já é a última hora. Preciso que essas almas sejam restauradas como foi restaurado os buracos da cidade, onde te dei na sua mão e tenho pressa, pois o teu tempo está esgotando. Aquele que lança a mão do arado e para olhar para trás não é apto para entrar no meu reino. Esse foi os 4 sonhos que eu tive, a revelação que tive. Amados, já entrando neste sonho, mais um, eu quero dizer a você que quero contar mais 2 sonhos que eu tive após esses, sobre revelações. Logo quando eu saí deste grupo, do sonho 3, o Senhor me deu um outro despertamento que eu estava num lugar, num vilarejo. No quarto sonho eu estava no centro da cidade, aqui eu estava no vilarejo. E eu precisava ir em várias cidades, e não tinha veículo. Deus me deu de presente uma moto branca, muito grande, igual a Harley Davidson. E a moto era verde e branca. Já quero interpretar o sonho que Deus me deu. Ele me deu a interpretação: verde, esperança, fé, projeto; branco, paz, palavra. Vestes brancas. E eu disse assim para o anjo comigo: eu não sei pilotar moto. Ele disse: assim como eu te ensinei a pilotar a carreta, eu te ensino a pilotar a moto. Mas para você sair tem que ter 2 coisas. Você tem que comprar o capacete e essa tranca, para que não te roube o que eu te dei. Eu disse: Senhor, eu não tenho dinheiro, estou desempregado, estou sem receber benefício. Ele disse: você tem uma comunidade, peça a eles e eles vão te ajudar. E eu pedi à comunidade Shalom Hayah e todos me ajudaram. E eu comprei o capacete, que também era verde e branco, e a tranca, que era verde e branca. Quando eu fui para sair, o caminho se transformou em 2 cruzes, uma em pé e uma diagonal, que dava 8 hastes, e cada haste ia para um lado, cada haste ia para uma cidade. E na ponta de cada haste tinha uma cidade, na ponta de cada cidade um país. Isso é a internet, o veículo que eu estou no centro, e pode esta palavra desse canal soar até o confim da terra. Essa foi a revelação que eu tive desta moto. Capacete para bloquear os dardos inflamados pelo maligno, os desânimos, as coisas que o povo me falam, me desanimando, me chamam de bobo por estar pregando o evangelho no canal do YouTube. E a proteção é os pés calçados na preparação do evangelho da paz, no caminho que eu estou com Jesus Cristo. E eu fui ver um salão na cidade para abrir um templo, uma igreja. Mas sabe quando você no coração não sente? Aí eu fui orar a Deus. Deus me mostrou eu visitando uma família. E antes de eu abrir a igreja, eu ouvi uma voz que disse assim para mim: Ravi Talmid Kaf, eu tenho uma ordem para que você vá pastorear o meu rebanho. Eu digo: eu vou. Ele disse: você vai? Eu falei: vou, Senhor.
Eu disse, aonde é? Ele disse, aonde você começou o ministério. Eu pastoreei Terra Boa, Vila Guadiana, Mandaguari e Marialva. De 2 ministérios. E quando eu cheguei em Mandaguari, era as 4 cidades dentro de uma. E quando eu cheguei, era uma multidão muito grande e dizia, Rabi Talmide, eu quero ouvir a tua palavra que Deus pôs no teu coração. Todo mundo está dizendo que é uma palavra nova. E eu quero ouvir. É as boas novas do Evangelho. Aí eu entrei para dentro e disse, eu vou tomar um banho. Logo eu já vou pregar. E eu entrei para dentro, tomei banho. E eu tenho, graças a Deus pela misericórdia, 10 ternos, um de cada cor. E eu cheguei no meu quarto, tirei a toalha, vesti a minha parte íntima e olhava, eu vou com esse, eu vou com esse, eu vou com esse, eu vou com esse. E eu fiquei perdendo tempo ali vendo com qual paletó eu ia. Com qual terno eu ia. De repente aquele povo perdeu a paciência. Arrebentaram a minha casa e entraram para dentro para me ouvir e me pegaram eu de toalha. Aí eu disse, gente, eu estou de toalha. Minha esposa disse, você perdeu muito tempo escolhendo terno, já era para estar, o povo está faminto, o povo está precisando de palavra. Aí eu falei, naquele momento eu me cingi com a toalha assim, já estava com a toalha, eu segurei e falei, meu Deus, o que eu faço agora? O Senhor falou ao meu coração assim, faça o que eu fiz a última noite que eu pisei na terra. Eu lavei o pé dos discípulos. Comece lavando o pé dos discípulos, dos apóstolos, dos mais pobres, dos mais indignos. Eu entendi que eu devia descer. Talvez o nível de conhecimento, o nível de pregação que eu tenho pregado, talvez eu tenha que descer mais. Porque tem pessoas que não entendem às vezes e eles querem o feijão com arroz e a carne. E a palavra de Deus tem. Porque Jesus diz que um escriba versado no reino é como um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas para o povo. E o alimento é Deus que vai dar, de acordo com aquilo que Ele pôr no meu coração. Essa foi uma das últimas revelações que eu recebi do Senhor. Espero que isso possa edificar o teu coração, a tua vida, e você possa orar por mim, para nós entendermos qual é a obra e o ministério de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.